Já. Boa tarde. Oi, Gil e Lucas. Boa tarde a todos e todas presentes nessa sala, 12 participantes hoje. Então hoje eu vou estar fazendo uma apresentação. A Kawara enumerou os dias que a gente já está junto aqui, eu esqueci, as semanas. E eu coloquei título. Título é aquela coisa, né? A gente escreve, depois escolhe um título aleatório que diz um pouco ou nada sobre o assunto em si. Análise de gráfico, uma proposta de análise do desempenho escolar por meio de uma rede complexa e o espaço metafísico das narrativas. Eu vou estar indo a apresentação corrida e a gente deixa as perguntas e dúvidas para o final, ok? Vou tentar ser breve, o mais breve possível. Bom, então, esse aqui é a arte desse slide. Ela realmente é a rede que eu construí, né? Que foi gerada com os dados coletados na pesquisa aqui que vai ser apresentada. E a gente vai estar, então, entendendo um pouco o que significa todos esses pontos e retas e como elas podem ajudar a gente a tentar compreender um pouco mais frente a tantos outros trabalhos que já foram apresentados, também tentam compreender o que a gente passa na escola, como buscar uma melhor forma de ensino, de aprendizagem, etc. E a justificativa para o trabalho, então, é justamente isso que eu comecei a dizer. É nessa busca, além dos métodos já aplicados, das pesquisas aplicadas dentro de sala de aula, com conteúdos, métodos diferentes, aqui eu tento relacionar a vida do estudante, o sistema de ensino em si, o colégio que ele pertence, e ver essa relação com a história de vida e se isso influencia no desempenho dele ou não, o quanto influencia, como influencia, porque influencia, se influencia. Os objetivos, então, para essa pesquisa foi identificar os capitais e hábitos dos estudantes, que quando a gente fala em capitais, está ligado a Bourdieu, né? Se você está nesse grupo, você já deve ter ouvido ou menos uma vez isso, e os hábitos também. E capitais aqui, principalmente, tem um que a gente não fala tanto no GGP, que é o capital linguístico, que ele está relacionado com a relação do indivíduo, do estudante, da pessoa, com a língua que está sendo falada no colégio, no caso português, a língua do país dele, ou uma língua dominante onde ele está inserido, seja escrita, seja falada. E depois dessa identificação, de forma a fazer uma caracterização e construir indicadores e relações entre suas histórias de vida e seu desempenho escolar. Referenciais teóricos, então, o primeiro é Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron. Meu francês, inglês, espanhol, português não são muito bons. E o livro básico que eu estou usando é A Reprodução, onde ele vai trazer uma teoria para o sistema de ensino, com vários conceitos, para a gente entender a postura do professor, a postura do aluno, como os capitais vão influenciar, então, na aquisição do conhecimento passado na escola, da sensação de pertencimento, a ausência dela do estudante e também dos professores. Marilena Chauí é uma filósofa brasileira e ela traz no livro Que é Ideologia uma proposta, então, para, de fato, o que ela vai determinar como ideologia, vai propor como ideologia, e a ideologia que a gente vai que eu vou estar focando aqui é a ideologia da competência, que é uma ideologia que vai estar ligado ao sistema de ensino formal que a gente tem, né? Então, essa noção da necessidade de passar por uma escola, de ter um diploma, da meritocracia, vai estar abarcada nesse conceito de ideologia da competência. Byung-Chul Han, ele traz a sociedade da transparência e ele vai estar ligado tanto na violência positiva, também vai estar ligado falando de escola, essa necessidade da aprovação, da padronização do estudante e também na parte da narrativa, como a narrativa como um recurso para humanização e não fazer padronização de indivíduos. Ele vai falar isso no capítulo 5, já do livro Sociedade da Transparência. Esses são os referenciais teóricos. De referenciais metodológicos, eu trago
Antônio Nova e Matias Finger, o método biográfico e a formação, que eles analisam a história de vida já de professores formados. Daniel Bertô, narrativas de vida e a pesquisa e seus métodos, que é o meu enfoque aqui. Diferente do primeiro, onde é uma autobiografia, né? Então o indivíduo ele se propõe a escrever sobre si mesmo e fazer uma reflexão. Na narrativa de vida, o método é trocado de biografia, né, de escrita, para narrativas, e é feito em ambientes menos formais ou menos programados. No caso, os ambientes das narrativas são os próprios espaços dos indivíduos entrevistados, no caso dos estudantes, professores, a própria escola, no cotidiano. Ken Scherven é Network Graphic Analysis and Visualization with GAF. De acordo com o Google Tradutor, isso significa análise e visualização de gráficos de rede com GAF. E dentro dele, eu foquei no algoritmo Force Atlas, que é o algoritmo utilizado para gerar essa rede. O algoritmo ele faz o que, então, com os dados coletados? Ele pega os nós, que são estudantes, e algumas respostas deles, e aplica uma relação entre as ligações, ele aplica uma força uma lei de Hooke, uma força de atração, e para repulsão entre os nós, ele aplica uma força coulombiana, onde cada nó seria de mesma carga, então eles se repelem. E a partir dessas questões, o algoritmo ele é um algoritmo de visualização. Então, a única coisa que ele faz é agrupar os dados que você insere de uma forma melhor visualmente, respeitando o que você disse para ele que se liga e o que não se liga. É dessa forma, pares que têm questões semelhantes, por exemplo, renda familiar, idade, desempenho escolar, ele vai agrupar esses indivíduos, e indivíduos que têm outras características, então uma renda familiar diferente, notas diferentes, mora com pessoas diferentes, uma família diferente, né? Ele agrupa em outro lugar. Dentro dessa forma, esse agrupamento ele é só visual. Tudo que ele coloca, você disse antes, a partir da pesquisa que você fez. Metodologia e contexto. Então, o campo de pesquisa que foi desenvolvido foi no CEPAI, o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, fica no próprio campo do UFG. As circunstâncias, eu estava fazendo estágio 3 e 4. O período foi de um ano letivo, o ano letivo deste colégio, né, em específico, acompanhando o ano inteiro. E a coleta de dados foi, então, por meio de narrativas e questionários. A narrativa foi o primeiro ponto que eu parti, né, os referenciais. Só que eu percebi que se tratava de um método um pouco inviável, né? Quando a gente fala de pesquisa, sempre pensamos também no ponto da viabilidade. Então, para estar inserido no colégio, cumprindo estágio 3 e 4, eu entrei como estagiário e dei aulas de física. Assumi uma turma e dei aulas de física, apliquei provas, e no meio do caminho fiz as narrativas. Percebi então que se eu propôs isso em voz alta, juntamente com todos os afazeres de um professor regular do ensino básico em escola pública ou particular, onde tem 30 turmas, ele não conseguiria fazer essas narrativas de bom grado pela quantidade de alunos, pela inviabilidade. E aí, então, eu parti para o questionário para coletar os capitais dos indivíduos somente, né? Não dá para a gente fazer muita coisa com questionário pelas suas limitações. Capitais, então, sociais, culturais e econômicos. Para estar buscando, então, uma forma de, com o questionário, se aproximar um pouco dos dados e dialogar com as narrativas. E aí, então, a gente vai partir, então, da análise aqui a partir da moda dos conceitos.
E aí o Chever ele vai dizer o seguinte: independentemente da escolha do algoritmo de visualização, a mesma história é contada de uma maneira visualmente distinta. Qual abordagem você escolhe se torna amplamente subjetiva, dependendo da história que deseja contar. Então eu vou estar contando essa história aqui, eu escolhi contá-la dessa forma e pode ser contada de outras formas. Então aqui a gente já tem uma rede montada e vamos pensar no produto final, né, assim, do aprovações ou reprovações que partem de conceitos. Então, a gente fez a moda dos conceitos. No CEPAI, os alunos não recebem notas, recebem conceitos, A, B, C, D, E, que são as notas que eles recebem, não numéricas. E aí, na primeira escala, nós temos os alunos que tiraram A, são esses que estão aqui circulados por essa linha roxa tracejada. E aí, depois, a gente tem essa formação aqui na segunda escala, que seria correspondente a um trimestre. Depois, aqui na terceira escala. Por fim, na quarta escala. E aí, quando a gente olha para a rede inteira, a gente tem essa visão aqui, de que todos os alunos que participaram da pesquisa, 28, apenas esse grupo aqui, tracejado em roxo, conseguiu ter conceitos, a moda dos conceitos, os conceitos que ele mais tirou ao longo de todas as matérias, de todo o ano, foi o conceito mais satisfatório, né, uma nota entre 10 e 8, para quem está familiarizado com nota, são esses estudantes aqui. Depois, aqui os que tiraram B, então, notas entre 8 e 7, 8,5, 7,5, 6. Não, peraí, 10, 9, 8, 9,5. Fazer a correspondência com o número não adianta muito. Depois aqui na segunda escala, depois na terceira escala, depois na quarta escala. E quando a gente tem uma visão geral, a gente percebe que agora os estudantes que predominam tirar conceitos B, eles estão mais nessa região aqui, com ocorrências ainda aqui para baixo, e aqui com menos frequência, ocorrências aqui em cima e nessa lateral. Depois a mesma coisa com o conceito C, que ainda é um conceito de aprovação, né? Seria ali 6, a nota mínima. Nós temos isso na primeira escala, na segunda escala, na terceira escala e na quarta escala. E da visão geral nós temos essa cena, esse visual aqui. Agora, os alunos predominantemente que tiram conceito C, eles estão nessa região aqui, com ocorrências aqui no centro, aqui na beirada e aqui na outra extremidade também. E ainda há aqueles que a nota que eles mais tiram, o conceito que eles mais tiram ao longo de uma escala é o conceito D, que já é passível de reprovação, né? É o conceito que acredita a reprovação do estudante. E aqui, então, a gente só tem um estudante na primeira escala, um estudante na segunda escala, 2 estudantes aqui na terceira escala, e na quarta escala não tem nenhum, que eu juntei ali, né, terceira e quarta escala, aqui do lado direito, terceira escala, e aqui quarta escala. E aí, conceito D, eu deixei bem apagadinho, talvez você não está conseguindo ver aí, de propósito, aí a gente tem essas ligações aqui em cima, são os estudantes que o conceito que eles mais tiraram em alguma escala tenha sido D. E a partir daqui, então, dessa primeira análise, se percebe que alunos que tiram A, eles não tiram D ou C, eles tiram só B. O contrário também é verdade, alunos que tiram C, quase nunca eles tiram A, eles só tiram C e D. E aí, então, aqui, antes de continuar, parte para outra análise. Então, transferência e reprovações. De transferências ao longo do ano, nós temos esses 3 estudantes aqui, e aqui eu destaco esses que estão em pontos vermelhos, que são os que não responderam ao questionário. Então, eu tenho apenas de dado numérico aqui, né, o dado concreto, digamos assim, os conceitos que eles tiraram nas escalas, enquanto eles estiveram no colégio, mas há também as narrativas. As narrativas, então, elas ocupam esse tal espaço metafísico. Se compreendermos essa rede aqui como um espaço bidimensional, em algum
alguma forma, as narrativas, elas seriam esse espaço metafísico que podem dizer algumas coisas. De reprovações, nós temos 5 estudantes aqui, onde 4 responderam o questionário. Analisando para o geral, então, as transferências e reprovações estão ocupando lá em cima. E aí pode parecer óbvio, né, a princípio. Bom, se a parte inferior aqui, nesse gráfico gerado, ele podia estar em cima, poderia estar embaixo, a posição espacial de um XY, né, ela não, em um grafo, né, em um gráfico de rede assim, ela não é relevante. O que é relevante, que se analisa, é a distância relativa entre cada nó, entre cada estudante, entre cada capital. Então, o aglomerado entre os estudantes, a distância entre o estudante que está do outro, os capitais que eles trazem para o grupo deles, isso sim é relevante. Então, como eu ia dizendo, aqui em cima a gente já viu que são os estudantes que eles tiram C e D. Então, faz sentido que as transferências e reprovações estejam lá também. Mas o que mais que está lá em cima? Até porque nós temos aqui, em média, 28 variáveis sendo analisadas ao mesmo tempo, né, para gerar esse gráfico. Dessas 28, apenas 4 dizem respeito a notas. Todas as outras 24 são ou capital social, ou capital econômico, ou capital cultural desses estudantes. Então, uma primeira caracterização que eu propus sai, então, das notas e vai para a realidade, né? Sem conceito insatisfatório em pelo menos 75% das escalas. Então, esse grupo é formado por quê? É formado por estudantes que possuem pais e mães com ensino superior completo, com mães tendo uma formação maior ou igual aos pais. Os pais possuem empregos administrativos em empresas ou atuam de forma autônoma. Prestam serviços técnicos com mão de obra qualificada. São empresários e funcionários públicos estaduais ou federais. As mães possuem empregos administrativos na área de educação, autônomas e empresárias, contando também com servidoras do Estado e da Federação. A renda familiar varia de 13 a 18 salários mínimos, e na maioria dos casos a renda é provida pelo pai. No caso de empresários, a mãe atua na gestão da empresa. Os estudantes possuem uma extensa agenda de atividades extraescolares, possuem contato com as artes por meio de aulas de música, onde se aprofundam em instrumentos clássicos, aulas de dança, teatro, etc. De forma geral, os alunos e alunas participam de forma ativa do trabalho com os pais e mães em seus empregos ou em outras atividades que desempenham, como, por exemplo, em comunidades religiosas, ocupando cargos de liderança. Essa prática possibilita desenvolverem autonomia e adquirir competências e habilidades para cumprir as tarefas que lhe cabem. Podemos citar para elucidar ao domínio da informática, oratória, cumprimento de prazo, organização. E aí, depois dessa generalização aqui, de acordo com os capitais deles, eu fiz dois subgrupos dentro desse grupo grande, né? E esse primeiro subgrupo, ele se destina àqueles estudantes que eles têm uma relação amigável com a educação e respeitam a instituição de ensino. Então, eles cumprem prazos, aceitam a lógica de tirar notas, de cumprir tudo que está estabelecido. Já o segundo subgrupo, ele é daquele estudante que ele vai ter um desempenho semelhante ou superior ao primeiro grupo, só que ele não se importa em colar, em fazer copiar da internet, esse tipo de coisa. E por que ele vai ter um desempenho maior? Porque no final das contas, entre o primeiro grupo que está preocupado com sua aprendizagem e não cumprir metas, esse aqui ele vai ganhar um tempo maior na obtenção desse conteúdo, né, desse trabalho pronto na internet ou de uma cola na prova. E aí a visão geral desse primeiro grande grupo, aqui dos que não tem nenhum conceito insatisfatório em pelo menos 75% do ano letivo, está aqui na parte inferior. E o segundo grande grupo são o oposto, né? Se a gente olhou 75% de aproveitamento, temos aqui então os outros 50% que tem conceitos satisfatórios em 50% das escalas. E aí esse é o grande grupo. E aquele já é um pouco oposto, né, do outro grupo. O segundo grande grupo é formado por estudantes que possuem pais e mães com ensino médio completo, com exceções de pais
e mães tendo ensino superior e pós-graduação, com mães tendo uma formação maior ou igual os pais, com um número significante de pais com ensino fundamental incompleto e casos de ensino médio superior incompleto. Os pais possuem profissões na área de vendas, varejo e atacado, proprietários de pequenos comércios, atuam como motoristas em diversas modalidades, autônomos em áreas de ofício e profissões, em menor número funcionários públicos, empresários e área de saúde. Então, o primeiro subgrupo, ele tá, esse subgrupo aqui, ó. E aqui a gente pode analisar algumas respostas, por exemplo, o transporte utilizado de locomoção para o colégio é ônibus, a profissão da mãe no campo destinado tem uma grande resposta em desempregada, dizem que a relação com algumas atividades do colégio é de fazer apenas pela nota. A idade também ela é maior do que o grupo anterior. A renda familiar já está próxima do salário mínimo. E aqui no primeiro subgrupo temos estudantes que se esforçam para alcançar todos os objetivos propostos pelos professores, mas em alguns casos não conseguem cumpri-los, seja por dominarem o conteúdo ou método necessário para a execução da atividade, ou até mesmo pela concorrência com demais atividades de suas vidas que concorrem e não contribuem com a rotina da escola. O segundo subgrupo, ele já está aqui mais no centro da rede, e ele são estudantes que dão mais atenção às suas atividades extraescolares, seja por buscar um futuro nelas, por lazer ou necessidade imediata, dinheiro, por exemplo. Então, são estudantes, por exemplo, que praticam esportes a nível semiprofissional e buscam nele atividades ou têm que trabalhar com os pais para suprir a renda em casa. E diferente do primeiro grande grupo, onde você tem estudantes que participam da profissão dos pais, não são profissões administrativas ou de rotinas que Mariana Chauí vai dizer como posso dizer, de trabalhos administrativos, né? Agora deu branco, enfim. Já esses aqui, eles estão na área de venda, comércio, trabalhos manuais, que não se assemelham tanto à rotina escolar como do primeiro grande grupo. E esse terceiro grupo aqui, ele é o mais interessante, porque ele, do meu ponto de vista, porque ele possui estudantes onde tem a maior renda per capita, ou renda familiar, também a maior formação escolar dos pais, atingindo até pós-graduação, boas profissões, mas eles não se importam ou não querem participar da lógica da escola. Então, eles atuam para tirar os conceitos necessários para estar sendo aprovados, mas não competem em ser alunos destaques no colégio. E aí essa aqui é a visão geral que temos deles. E aí, para conclusões, pode pensar em algumas, né? A primeira que ficou mais claro ao longo do desenvolvimento é que os alunos que eles têm um desempenho que a escola valoriza, né, no caso pelas notas, que é a única saída que a gente tem, eles não necessariamente aprendem o conteúdo ou o método durante as aulas, eles já trazem elas de casa. Outro fator é que alunos, o capital econômico no Brasil, se entrar no IBGE, em todo mundo a gente tem uma desvalorização das classes sociais ou uma falta de classificação apenas por renda, né? E a renda, ela não necessariamente, não somente ela determina a classe social. Então, vai depender também, para o desempenho, não apenas altos salários, mas como esses altos salários são adquiridos, seja por um comércio, seja por dando aulas particulares, estando ligado à área de ensino, áreas que dialogam mais com a escola ou não. A partir das narrativas também, é possível
analisar estudantes que, apesar de pertencer a um determinado grupo que renderia uma estabilidade para ele, se ele pertencesse a outra classe social, tivesse tido outras circunstâncias, ele não teria reprovado. E deixa eu só retornar aqui, eu acho interessante esse braço aqui, ó, esses dois estudantes aqui, o 13 e o 8, eles são um braço que eles adentram aqui ao grupo dos pais com ensino superior e que participam. Só que o que eles têm de diferença e que puxa eles para o grupo de lá, nas notas, né, é que os pais de ambos não possuem ensino superior, nem profissões administrativas, diferente do todo o resto aqui. E outra coisa também é que, como tem 28 dados em média, em alguns estudantes 32, pela diferenciação de respostas, os gráficos eles podem ser utilizados levando em consideração as condições de contorno da escola, da sala, da onde a pesquisa está sendo aplicada, como uma previsão do desempenho dos estudantes, ou uma estimativa, pelo menos, né? Porque ao se retirar as notas, a rede ela continua estabilizada por conta de todas as outras variáveis que a ligam. E aqui são os referenciais teóricos escritos em código-fonte Bibtex. Obrigado. Pode começar a fazer pergunta? Pode. Bom, parabéns, né? Eu achei muito legal. Um trabalho... Nossa, eu não sei. Eu já vi você plotando algumas coisas, mas não entendo muito. Eu procuro correr de informática, assim, né? Mas imagino o trabalho que deve ter dado, e fora a ideia, né, de fazer isso. Eu fiquei na dúvida de algumas coisas. Você falou que, tirando a nota, a plotagem ainda continua estabilizada. Mas, então, se tirou a nota, o que está diferenciando aqueles alunos que estavam ali no cantinho, que você disse que os pais têm renda alta, formação superior, mas eles tiram uma nota diferente? Eu achei que era a nota que estava deixando eles ali para lá. Por que eles não estão juntos, que ficam lá mais embaixo? São justamente esses dois fatores. Eles têm uma renda diferente dos outros. Os pais possuem profissões diferentes. Quer ver? Então, deixa eu aproximar. Então, aqui, ó, essa parte de baixo aqui, deixa eu ver. Essa parte de baixo, consegue ver o vermelho? Uhum. Então, eles têm uma semelhança entre renda familiar, entre profissão dos pais, que esses outros estudantes possuem uma diferente. Então, eles têm uma renda familiar diferente, os pais têm profissões diferentes. É porque você disse que tinham 3 ali nesse cantinho que eram curiosos, que os pais tinham uma renda alta e uma formação alta, mas eles continuavam não... E o 21, 17 e 22, Isso, por que que diferenciou, assim, se não foi a nota e nem a profissão dos pais, nem a renda? Esse aqui foi, de fato, o interesse do estudante. A lógica da nota não influencia. Então, eles têm condições de estudar num colégio particular pela renda familiar, mas eles permanecem pelos colegas, pelos pais valorizarem o sistema de ensino, entendeu? E a escola, né, ter tradição da escola, que a gente tem muito no CEPAI. Então, esses 3 estudantes desse último subgrupo, eles têm essa característica. Eles têm o capital cultural, econômico e social favorável ao cumprimento da lógica da escola, mas eles têm outros valores. O pessoal deles muda. Marcos, eu achei muito interessante mesmo, porque depois, se você quiser, eu posso te recomendar meu referencial teórico. Ele foca muito na questão da classe social, né? E o que você falou aí, a classe social foca muito em questão de renda. Eu não lembro o termo que ele usa, cegueira financeira, uma coisa assim, de perceber só o dinheiro como definição de renda e não esses fatores. Ele fala muito disso. Mas uma coisa que me incomoda um pouco, que eu senti falta, é porque, assim, o pessoal parece relevante também, sabe?
o indivíduo. Eu não sei até que ponto a classe e o indivíduo, como maneirar isso aí, por exemplo. Tanto é que eu não dei palpite a Marilena Chauí, ela ajuda nisso aí, na questão da ideologia. Vai existir, então, a ideologia vai ser essa cultura dominante, né? Então, existe, por exemplo, a cultura da ascensão social. Esses estudantes, eles já convivem com uma ascensão social. Então, eles vão para a escola não em busca de uma ascensão social, por exemplo. Então, eles focam num conteúdo, num assunto que os interessa e tiram um C ou até um D numa matéria. Para eles não importa. Eles estão lá mais pela aprendizagem. Então, esse individual, e aí também aquele primeiro referencial, Antônio Novo, ele vai trazer, né? O indivíduo, ele é a praxis do coletivo, né? Ele é a internalização de uma praxis coletiva da sociedade que ele está inserida. Então, esse é um indivíduo, ele tem esse individual, mas é um individual que transparece pela narrativa a classe que ele compõe. Nossa, muito legal mesmo. Você conseguiu pegar muita coisa. E aí, você falou do seu referencial, você manda depois, por favor. E aí o Gessé de Souza também vai dizer, né? A renda, por exemplo. Menores de idade que não trabalham, a renda que nós temos deles é a renda familiar, né? Eles não propriamente trabalham. Então, a classe social deles não é definida diretamente por dinheiro, mas sim pelo acesso a bens, serviços e demais coisas que eles têm. Sim, o Gessé, ele vai muito para a questão de... Ele pega os conceitos do Bourdieu, né, muito assim, só que eu sinto um pouco de falta, até porque não é o foco dele, né, como que entra o indivíduo, porque ali na sala de aula você tem a classe e você tem o indivíduo, e eu achei muito legal isso aparecer no seu trabalho. Parabéns. Vou dar espaço para outra pessoa. Eu queria falar. Manda, Sabrina. Olha, reitero as palavras da Cauã. Muito bom o seu trabalho. Eu ficaria aqui o resto da noite te ouvindo suas explicações. Quem cantar. E isso que você falou, eu estudei quando eu estava me preparando para a prova do doutorado, se não me engano foi Bourdieu também, que fala do capital social. Que existem pessoas que o capital dela, assim, social, econômico, talvez, já esteja tão estabilizado que não faz diferença para ela tirar uma boa nota, ser o melhor da escola, isso não vai mudar a realidade para ele quando sair da escola, né? Ele vai estar lá com as mesmas empresas, o futuro garantido, por aí vai, né? Acho que isso justificaria também um pouco isso que você falou. Sim. E talvez o ideário da gente de querer que, pelo fato deles terem um capital social, um capital cultural, quer dizer, já bem estabilizado, que eles tivessem a obrigação de sair bem na escola, né? Acho que também isso parte da gente, das nossas competições. Aqui os alunos que eles se comprometem a ter um bom desempenho é mais por uma pressão de casa, né, dos próprios pais, pelos trabalhos dos pais que não estão ligados à educação, estão ligados mais à administração, a cumprir metas, a cumprir prazos. Então, isso é bem refletido no desempenho dos estudantes. Aqui, por exemplo, nós não temos estudantes tem estudantes na rede que os pais são professores, por exemplo, mas eles não compõem necessariamente, tiram mais notas. Mas os que saem para você para conversar sobre um determinado assunto no final da aula, se comprometem a ajudar, por exemplo, na monitoria, né, que a gente praticou no CEPAI, diferente dos outros estudantes, que aí eles já talvez não vão querer nem ajudar na monitoria, porque senão ele vai deixar de cumprir uma tarefa, de garantir aquela nota mais alta. Entendi. Muito interessante. Marcos, posso perguntar de novo? Oi, pode. É que eu vi que você achou uma exceção. Eu tô empolgada, eu empolguei com o seu. Não que eu não empolguei com os anteriores, gente, é porque... Deixa eu abrir. Pode falar. Eu não senti que eu podia contribuir muito no dos outros, e no seu eu sinto que tem muita coisa ali.
Você achou três exceções que eu achei muito interessante, né? Dos que poderiam ter muita chance ali, poderia estar junto com os outros lá, mas foram parar no outro canto. Você achou aquela exceção de que o Bourdieu fala muito, que é o que não... A exceção que confirma que o sistema é justo e tal, de que é a pessoa que, teoricamente, não teria tantas chances, mas ainda assim está no grupo que sempre tira a nota mais alta? Ou essa exceção não apareceu? A exceção que confirma a regra. Tem. Deixa eu só abrir aqui o... A exceção que confirma a regra. A exceção que confirma a regra, era isso. Do sucesso do sistema escolar, né? Que justifica a escola, que fala que é justo, enfim, meritocracia. Sucesso do sistema escolar, né? Aqui, eu vou pegar, eu vou manter essa aqui, ó. Deixa eu voltar lá no... Aqui, eu vou pegar... Estão vendo aí o computador ainda? Deixa eu voltar lá no... Estão vendo aí o computador ainda? Eu quero aqui, deixa eu achar. Aqui, ó, daqueles três, né? Estão vendo aqui o 17 e o 22? Aqui, ó, daqueles três, né? Ambos têm pais com uma formação superior e altos salários. Já o 21, os pais têm ensino superior, mas tem baixos salários. E o 21, ele tem um detalhe muito interessante também, que ele vai contra a regra aqui, né? Depois eu vou para a regra. O 21, ele reprovou em anos anteriores. Ele reprovou justamente também no mesmo ano que está sendo executado. Só que o 21, ele não se comprometeu em tirar boas notas nesse novo ano que ele foi obrigado a fazer. Ele simplesmente tirou as notas mínimas para passar. Já as que garantem a exceção, né? São aqui o 8 e o 13. O 8 e 13 não possuem pais com ensino superior, mas eles tentam se manter aqui junto do grupo desses estudantes. São estudantes que também moram nas localidades mais distantes com relação ao colégio. E eles se mantêm aqui. E o interessante é que eles se mantêm bem no centro da rede. São estudantes que não possuem capitais muito díspares, porque quando você coloca valores na rede e eles não têm ligações, esse estudante ele vai para as laterais, como acontece aqui com o 22, que tem questões muito diferentes dos demais estudantes. Logo, isso já mostra uma outra rede que ele está pertencendo. Ok, Luiz. O 8 e 13, então, seria essa exceção à regra. São estudantes que não têm, os pais não têm a formação, não têm as profissões que os demais têm, mas conseguem um bom desempenho. Então, Marco, deixa eu chamar atenção para algumas coisas. Quando você tira da rede a questão das notas e ela continua, ela não desarranja muito. Uhum. Que me vem à cabeça, né? Que me vem à mente, assim? Vem a ideia de que a nota ela não é, de fato, o grande problema, ou a grande... Se ela, de fato, mexesse na rede, né? Ela teria amarrações que desestabilizaria a rede. Então, alguma coisa, tá, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: ela é só mais uma consequência, ela veio para confirmar uma ideia de que a escola ela mantém o que está na sociedade, né? Mas isso a gente pode perceber por outro fator, Luiz. Não, então, calma. Eu só estou falando que eu estou chamando atenção para esse aspecto. Ou seja, se a nota você tira no desmancha a rede, é porque, de fato, não é que de fato, é que sustenta a rede não são as notas, são outras coisas que estão acontecendo.
Então, ou seja, são elas que são de fato estão sendo avaliadas. Elas que são, de fato, aqueles que são utilizados como critério de classificação e de hierarquização dos alunos. Perfeito. É isso que... Agora, tem outras coisas que eu gostaria de chamar... Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que se você for pensando nos dominantes, né, nos dominados, se você for pensar nos caras da classe... Se você fosse imaginar aquele grupo que batalha... Não é que batalha, não é da ideia de batalha, a batalha já está comecei a... Mas aqueles que almejam, que cuidam para que os valores da elite, da cultura dominante, prevaleça, se mantenha como núcleo que organiza toda a rede, portanto, são aqueles que mantêm a coisa... a ilusão de que vale a pena estar estudando, que vale a pena estar adquirindo a cultura legítima, ela tem um análogo com a questão da classe média, não como classe, certo? De renda, nada disso. Mas com o ideário de manutenção dos valores dominantes, né? De você ter dinheiro, da polidez, não se sujar, coisas assim, ou seja, falar corretamente, né? Bons modos à mesa. Ela que mantém a geringonça funcionando. E se você olhar, aonde que está isso no trabalho? Está onde tem bastante nós. Onde tem bastante conexões. São os atores, ou são os nós, que tem bastante conexão. E onde que eles estão? No centro da rede, né? Digamos assim. Eles estão, o software vai montando as conexões de maneira que aqueles que têm mais graus, ou seja, mais conexões, vão indo para o centro, né? Sim. E aí a ideia de que você ficou fazendo um esforço de olhar para os alunos como sendo só eles os atores da rede, né? Mas existem outros atores que estão rolando que têm papel importante na rede. Tem conexões tão grandes quanto os alunos. Tem até mais conexões, mais graus, né? Que é o número de conexões. Os próprios capitais, o senhor fala? Não, são outros caras. Por exemplo, o que aquele SIM está fazendo lá no meio? O SIM aqui ele só teve uma entrada. Posso falar? Ele teve só uma entrada. Outras coisas. Se você, os alunos estão o número 18, 17, 22, mas tem outros atores aí, outros nós, não vou misturar com Bourdieu, idade, onde mora. Mas tem vários nós aí que tem conexões. Eles que organizam a rede, eles que atraem. E aí o esforço seu foi na fala, foi ficar olhando para os grupos de aluno, razoável. Tudo bem, não tem problema. Mas esse é o que a gente faz habitualmente. Mas os graus de conexão de outros nós aí, eles que organizam a rede também. E aí são tão importantes quanto os alunos em si, né? Os nós chamados alunos. E você não falou tanto deles, né? Não. Foi mais pelo tempo mesmo. Não. Só não tô. Estou fazendo uma observação. Se a gente for desconectando, por exemplo, se fizer aquela brincadeira que o software permite, de você pegar e limitar por graus, né? Ou seja, por conexões, né? Você vai começando a ver quem são os nós que têm grandes conexões, o que mantém a rede de fato funcionando, né? Organizada. E aí, por exemplo, é engraçado. Tá, mas então tem várias coisas acontecendo aí, né? Então, mas, por exemplo, esses alunos que estão no centro aí estão mantendo a rede porque eles... Só que é aquilo que você falou, né?
o esforço deles é enorme para manter a rede, né? E a gente pode ter várias propostas, né? Os conceitos, eles estão polarizados, justo porque eles entram numa rede já estável. Se os conceitos fossem tirados aleatoriamente ou de forma igual pelos estudantes, eles estariam no centro da rede, sendo compartilhado por todos os estudantes. Isso não acontece. Estudantes que começam com conceito baixo, eles terminam o ano com conceito baixo. Você não tem uma migração, uma evolução muito grande dos estudantes ao longo do ano. De duas, uma, né? Ou o trabalho escolar, né? O trabalho pedagógico, ele não está garantindo, então, esse fluxo de estudantes, essa melhora dos estudantes ao longo do ano letivo, ou eles não estão, ou os alunos não estão se importando. Seria jogar a culpa para um, jogar a culpa para o outro. Tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, só para não ficar também monopolizando, mas é engraçado. Por exemplo, tem alunos que são extremamente importantes. Por exemplo, quando a gente faz análise de grafo, né, tem a questão dos alunos que eles têm certas centralidades, que não foi no caso do seu trabalho, não foi chamar a atenção, né? Mas o caso do Gabriel, o Gabriel tá aí? Não tá. O Gabriel tá aí? Tava aí. Tô sim. Então, o Gabriel pode falar até melhor. Mas a questão da centralidade, tem uns que tem nós aí que conectam grupos, né? Então, ou seja, e tem alunos que tem um capital social, que é importante a existência deles dentro da escola para que a escola seja um lugar mais, né? Mas sim. Inclusive, o capital social é o que justifica aqui na rede o 8 e o 13 conseguirem bons conceitos, conseguirem ser a exceção à regra. A influência, existem estudantes que tiram bons conceitos por influência de outros estudantes, da mesma forma que existem estudantes que reprovam por conta de outros estudantes. E existem estudantes que enfrentam problemas familiares que, se pertencessem a outra classe social, aquele problema não teria mesmo impacto e não reprovariam. Ô Marcos, deixa eu só... Esse 813, eu não entendi se ele é a exceção à regra. Eles não estão no grupo que não tira A em maioria? Porque a exceção à regra seria um aluno que... A exceção à regra, que confirma a regra que o Bourdieu fala, seria um aluno que vai bem, tira mais A, mas ele não tem ali as mesmas... o mesmo capital social, econômico, cultural dos que tiram A. Esse aluno teve ele, porque o 8-3, pelo que eu entendi, eles não estão tirando notas tão boas. Essa classificação que eu fiz aqui são daqueles que têm conceitos insatisfatórios em pelo menos 50% das escalas. Então, pode ser que ele tenha apenas 2 Ds, entendeu? Todas as outras notas dele são A e B, mas aí ele vai lá e dá uma escorregada e tira um D. Ele não vai reprovar pelo esforço que ele está fazendo. O 8 e o 13, aqui no outro, ó, eles estão no outro grupo. Deixa eu voltar aqui. Nas notas, o 8 e o 13, ele pertence àqueles que a maior nota que eles tiram, a maior frequência que eles tiram de notas é B, mas conseguem tirar A também. Aqui, ó, conceito B. Então, o 8 e o 13, ó, o 8, os conceitos que ele mais tira é B, e o 13 só tirou uma vez conceito B. Depois o 13, ele pega e sempre está junto aqui com quem tira A. Ó. Então, na quarta escala, tirou A moda foi A, na terceira escala, tirou A, entendeu? Aqui na segunda escala, foi a única escala que não tirou A. Na segunda escala, no meio do ano, tirou um D. Mas
ele no geral, sempre tiram A. Só que 8 e o 13 são estudantes que os pais não têm ensino superior. Os pais não têm ensino superior. Mas tem alguns outros fatores que deixam eles juntinho ali embaixo com o pessoal que tira A? Tem idade, leitura de livros, onde almoça, quantos irmãos, renda familiar, o que mais? Eles dizem, por exemplo, que se o T100 não fosse por notas, fosse só pelo conhecimento, eles fariam o T100 da mesma forma, o trabalho de conclusão do ensino médio. Se fosse uma questão optativa, eles fariam. E esses valores elas ligam. E aí, mas a diferença é que os pais não têm ensino superior. Os pais não têm ensino superior. E a renda não é alta. A renda é baixa. Você vai ter... Aí, por exemplo, o 8 está aqui embaixo, ó, mas tem entrada para em trabalhos braçais, em serviços braçais. Então, mas só que então ele é arrastado lá para cima junto com os outros por essa resposta. Entendi. Então você tem os dois casos, alunos, a exceção à regra que o Bourdieu fala, e depois os outros que poderia estar ali, mas está lá em cima. Então, muito interessante. Tá mutado, Luiz. Tá. Quando faz cri-cri-cri, já descobri que quando a cobrinha tá fazendo o rabinho, ela tá chacoalhando, tá mutado. Tá, mas aí eu fiz a graça da cobra chacoalhando o guizo dela e esqueci a pergunta. Mas, então, mas aí o que a brincadeira é o seguinte, o esforço deles para poder fazer isso, para poder tirar... É maior. Então, esse empenho... Então, por exemplo, quando você vai para aquele grupo lá dos As, lá, né, que o pessoal leva as coisas com uma certa naturalidade, né? O esforço deles para poder fazer... aquela coisa, eu tenho um gás, na hora que eu quiser eu dou uma apertada no acelerador, certo? Uhum. Agora, aqueles lá ficam tensionados o tempo todo. Sim. Ou não? São tensionados o tempo todo. A qualquer mero descuido, né? É interessante uma coisa, por exemplo, a respeito ao cansaço, né? Então, mas isso não estava nos elementos de... Então, por exemplo, quando a gente... por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fez o grafo, está fazendo o grafo, não sei se agora... porque ano passado a gente começou a fazer a análise dos PIs, né? Do pessoal do estágio 1, né? E o ano passado. E hoje estou no estágio 3, né? Então tem o estágio 1 e 2. Eu peguei o PIS do pessoal. Lá tem a origem e a trajetória social e tal. E eu não sei se foi nesse trabalho, que a gente também está usando aí na Mutec para fazer uma... Também dá para tirar os grafos também, né? Dá para tirar gráfico também de lá. Mas a brincadeira foi que a gente vem suspeitando, lá não sei se isso, talvez deva pegar isso lá também. A gente vem indicando que o curso de física não é difícil. A gente já falou isso, né? O curso de física não é difícil. Para quem tem boa formação. Então, e como que a gente percebe isso? Então tem colegas nossos aqui, inclusive, né? Estão aqui entre os 12 aqui. E eu sei, de certa maneira, que o esforço dele para poder tirar a nota para acompanhar o curso não é tão grande ao ponto que ele pode fazer outras atividades dentro do curso, né? Fazer parte do diretor acadêmico, ou da atlética, sei lá o quê, dança, teatro, por aí vai, né? Então, ou seja, o esforço, então o curso de física não é difícil para esses, né? Então a gente vê dentro do curso os caras fazendo outras coisas, não estudando. Já aqueles que precisam terminar o curso, ficam o tempo todo excitado, estimulado, não pensa em outra coisa, a não ser tirar nota, fechar o curso, porque não tem outra alternativa. Então ou seja, isso isso é do hábito de certos grupos, de identifica grupos de estudantes, né?
E aí a pergunta que eu queria, que não está aí, a pergunta... Então, a brincadeira é o seguinte, a pergunta que eu queria fazer para você é assim, seria assim, como que os professores lidam, se relacionam com esses grupos, né? O grupo dos caras que, se precisar para acelerar, ele acelera, dos A's lá que não tem muito esforço, né? Digamos assim. E o esforço que ele fez foi quando ele estava em casa, né? Via pai e mãe. Uhum. Né? Então, ou seja, como que é a relação? Ou seja, por exemplo, eu imagino, estou chutando aqui, que esses caras que tiram nota alta também eles não desafiam os professores. Eles fingem ficam quietinho deles, não provocando os professores, certo? Não zombam do que está acontecendo. Eles ficam lá dele. Não tira sarro na situação. Eles não ficam fazendo, falando que aquilo é uma palhaçada. Eles ficam lá na deles. Então, ou seja, mas esses não são que ganham elogio. Na verdade, de certa forma, eles levam alguns cutucões dos professores. Falam assim, poxa, cara, você poderia até fazer mais, né, cara? Mas não faz, né? Esse senhor fala, quem é esses? Eu estou falando o que eu estou tentando enxergar é do ajustamento porque o que você está mapeando aí é o hábito dos alunos, o capital deles, assim por diante, digamos assim. Uhum. Aí tem um certo ajustamento desses grupos com os professores. Quando o hábito do professor reconhece aquele grupo e como que ele lida com aquele grupo. Então, por exemplo, o grupo dos As. Como é que os professores lidavam com esses... Uhum. Como que é do B? Então, por exemplo, é isso. Assim... O grupo dos As, eles são os que compõem, os que são mencionados como bons alunos nos conselhos de classe e que são selecionados estudantes para compor os representantes de classe, por exemplo. Em resumo. Eles são de quem os professores lembram para citar como exemplo a ser seguido. Só que eles não são o cara que são os caras que são... Eles são os que cumprem as metas, não os que se comprometem com a aprendizagem. Então, mas como que lida, por exemplo... A brincadeira é o seguinte, o legal da história... Então, deixa eu tentar melhorar. Continua, depois... Eu quero fazer só uma pontuação... que é o que o Bourdieu vai chamar de grau de seleção ou seleção, né? Cada estudante tem sua seleção e a gente vai ter a seleção relativa de uma sala, de um grupo, de um curso, por exemplo, no ensino superior. Então, a gente precisa levar em conta tanto que esses alunos já foram selecionados para chegar onde estão e continuam sendo selecionados. O exemplo disso é que se a gente pegar entre reprovações e transferências, tivemos uma perda de 26% de estudantes. Logo, essa turma que chega no segundo ano já é uma turma selecionada. Se a gente refazer a rede, a gente já vai ter uma rede mais homogênea, porque 26% da turma já foi mandado embora por ficar para trás ou por transferência. Mandado embora por transferência, falo por dois casos, né? Porque nas narrativas, os alunos que iriam ir embora por não aguentar a rotina do colégio, não dá para dialogar com a rotina familiar, né, rotina de trabalho, ou porque não viam os pais ou eles não viam naquele colégio, naquele sistema de ensino frente aos colégios particulares, frente à rotina estabelecida nos colégios, um ensino legítimo para eles. Então, esses são casos de reprovação. Então, quando a gente pegar uma turma do segundo ano, vai ter uma turma mais homogênea com outras variáveis, com outras questões, com outros grupos. Pode? Pode. Eu queria fazer uma pergunta para tentar entender melhor, porque realmente eu não entendo muito, assim, dessas coisas.
Você analisou os conceitos dos alunos ao longo do ano, né? Isso, de todas as matérias. Em todas as matérias. Mas a narrativa e o questionário você fez uma vez só ao longo do ano? Então, o questionário ele foi passado em agosto, mais ou menos. Já as narrativas, elas se deram por todo elas não têm um começo e um fim, assim, né? Elas começam, digamos assim, quando eu entro em sala de aula e tento o diálogo, e terminam quando eu chego no final do ano e o diálogo já está estabelecido. Então, as narrativas é mais orgânico, assim. A narrativa, ela era feita em todas as aulas, assim, se a gente pensar. Ela era feita mais em momentos onde eu não precisava estar à frente no trabalho escolar, né, na rotina escolar. Em monitorias, mais na monitoria, ou em momentos extra sala de aula ou entre troca de aula, né? Mas de forma mais concreta, onde se era possível ter uma narrativa mais longa sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre, por exemplo, a gente trazia pontos da Copa do Mundo na época, greve dos caminhoneiros, pais tinham perdido o emprego, enfim. Isso nas monitorias. E assim, esses capitais, os hábitos, realmente, porque eu não entendo, eles são imutáveis, porque você disse que, por exemplo, você fez lá os questionários narrativas, e eles apresentaram tais capitais e tais hábitos que você identificou, ou hábitos, né? Eu não entendo. Entendi. Mas eles, assim, se você fizesse esse mesmo estudo ao longo dos 3 anos, que a gente sabe que não dá, mas se fosse, pensando assim, uma ampliação, você acha que essa rede teria configurações diferentes? Assim, para a mesma pessoa, ela mudaria de grupo, de um lugar para o outro, ela teria vínculo com outras pessoas, se aproximaria de um, se afastaria de outros, ou você acha que manteria a mesma coisa? Entendi. Começando do hábitos, o hábitos, ele o Luiz vai me corrigindo aí, é a resposta em meio ao campo que o indivíduo está, da primeira formação dele. Então, dos valores da família, do que ele aprendeu. E aqui é importante essa relação, né? Apesar de todo o tempo que a gente passa na escola, há essa permanência da influência constante dessa primeira formação, desde a alfabetização, mas aí não passa só pela alfabetização, né? Aprender a andar e escrever, aos valores do que a família considera como valor. Esse seria o hábito. Então, e aí ele vai se materializar frente ao campo. Então, por exemplo, um aluno que tem um hábito, seja postura em sala, seja na rotina, se ele reprova, é um reforço extremamente negativo ali, assim, digamos assim, né? E ali, a única tomada principal de atitude dele no próximo ano, de princípio, é mudar o hábito, porque todo hábito que ele foi condenado, ele está sendo reprovado, e ele ouve dos professores, todo mundo, que ele reprovou porque ele valorizava muito jogar bola em vez de estudar, por exemplo, ou sair com os amigos, ou mexer com arte, com música e não estudar. Apesar de que arte e música, por exemplo, alunos que têm esses capitais, eles têm desempenho melhor. E aí os capitais eles vão mudar, por exemplo, os capitais eles são mais flexíveis, né? O capital social, por exemplo, que os alunos constroem entre si, possibilita a uns e outros o acesso entre os conhecimentos do outro aluno, e eles têm troca. O pai, por exemplo, numa família que recebe salário mínimo, se o pai perde o emprego e não é empresário, né, perdeu o emprego, era um assalariado mínimo, então você já tem uma ruptura total ali do capital econômico daquela família, né? Diferente se você pegar uma classe média que vive de investimentos ou de empresas, você não vai ter essa quebra no capital econômico daquela família. Entendi. Ô, Marcos. Oi. Não, fazer uma pergunta aqui, na verdade uma observação.
acrescentando, acho que a primeira fala lá do Luiz. É porque, assim, quando a gente, no caso da análise de redes, que acho que uma coisa que, apesar de chamar análise, né, talvez uma coisa que é muito, muito interessante é focar em explicar como que montou, sabe? Como que foi a montagem. Por exemplo, cada aluno, né? Cada pontinho desse colorido, né? Aham. O que você ligou em cada aluno, né? Da onde que... Por exemplo, no caso, você pegou lá, né? Questão renda da família, né? Onde que o pai trabalha e tudo mais, né? Perfeito. Então, e que mais além disso que você colocou na rede? Porque isso aí no final, né? Isso aí te dá uma ferramenta muito boa para, se tiver bem explicadinho esse comecinho, dá uma ferramenta muito boa para depois as pessoas poderem... Reproduzir, né? Isso, reproduzir, fazer em outras escolas e tudo mais. E cria até fortalece. Entender também, né? Isso, entender. Isso, na verdade, a análise, só dá para fazer essa análise toda se tiver bem compreendido como que foi a montagem dela, sabe? Perfeito. Aí eu queria que você faça um pouquinho, como que cada... Isso que você vai fazer mesmo. Pega um aluno, por exemplo, e explica o que tem em volta de cada aluno, sabe? Aham. Eu parti primeiro de uma estrutura que era a seguinte: se a gente pensar num aluno A, B, C e D, eu parti da construção da rede do primeiro sentido. Eu adotei como nós, ou seja, os pontos, apenas alunos. E aí, a partir disso, se o aluno A, B, C e D, eles dizem que eles têm a mesma idade ou a mesma renda, então eles se ligam mutuamente entre si. Formaria uma rede dessa forma aqui. Só que depois eu ficava com esses dados, né, essas variáveis dos capitais, renda familiar, capital social e demais, muito escondido no meio dessa rede. Aí depois eu troquei, então, essa estrutura. Eu parti para essa estrutura aqui, ó. Aluno A, B, C e D, eles têm a mesma idade, os pais têm a mesma profissão, têm a mesma formação escolar, então eu criei e coloquei essa variável aqui, ó, junto. Aliás, criei um nó para ela. E aí esse nó, então, aqui vai ser o que agora? Pode ser a renda, pode ser. E agora esses estudantes, eles se ligam a esse nó. E aqui eu evitei um problema também, que eu rodei a rede, e eu não trouxe o slide também. O slide, a transparência, qualquer coisa. Com a rede dessa forma aqui, a primeira rede, esse primeiro modelo aqui, ó, primeiro e segundo modelo, nesse primeiro modelo, os alunos, eles criam clusters, né, eles criam grupos mais desprovidos de... Esse cluster aqui, ele tem um problema, por exemplo, uma resposta que a gente não sabe a princípio, né, ou que tem tanta relevância, por exemplo, sexo ou idade. Quando eu crio essa ligação aqui, ó, eu tenho duas arestas a mais aqui, ó. A amarração fica muito mais forte. Então, um aluno, por exemplo, que ele possuía capitais de uma classe social, mas por uma única resposta, como idade ou com quem mora, eles se juntavam a outro grupo por essa amarração. Dessa forma, aqui não. Nesse segundo modelo, os estudantes eles estão mais livres a se juntar com, de fato, a pares que compartilham com eles de capitais iguais. E não necessariamente que eles foram amarrados a respostas isoladas. Esse segundo modelo, ele leva em consideração mais as respostas coletivas do que esse aqui. Esse aqui, ele fecha grupos que têm respostas semelhantes
mas não determinantes muito facilmente. Ficou mais claro? Não, sim. E assim, até esse segundo, assim, essa discussão entre por que você usou o segundo caso e não o primeiro, é coisa que eu não sei assim se você tá. Mas provavelmente você vai colocar, né? Mas eu acho que é coisa que tem que estar presente. Sim, sim. E discutir bastante. Mas aí eu não até coloquei aqui na nossa apresentação mesmo, quando eu vi deu 48 slides, eu falei, bom, já vou parar por aqui, senão... E aí uma outra pergunta. Tá, aí agora, tipo, não sei se tem como se apagar aí, né? Mas assim, agora, tipo, você também focar, por exemplo, representei só o aluno A, por exemplo, um suposto aluno A. Ah, sim. Deixa eu abrir o GEF aqui, né? Aí só para saber assim, quais todas as coisas que você colocou em volta desse A, por exemplo, você pôs idade, questão da família, renda social e nota, né? Faz um esboçozinho desse aí para nós. Deixa eu atrapalhar vocês um pouquinho antes. Deixa eu atrapalhar. Ô, Weimar. Tá. Tô ouvindo. Weimar. Oi. Weimar. Eu? Olha quem tá em cima do você aí, ó. Olha quem tá aqui, ó, junto na sala. Deixa eu ver. Acha aí. Meu amigo Wellington. E aí, querido? É a casa da mãe Joana. Só pra fazer a coisa ficar engraçada. Desculpa aí, Gabriel. Valeu. Falou, vai fundo aí, Marcos. Volta aí. Tamo junto, pessoal. É isso aí. Um abraço a todos. Um abraço. Tá com a janela do GEF aí agora? Isso, tá sim. Aqui, ó. Essa aqui é a rede, ó, como tá plotada lá, né? Exportada em imagem. E aqui, ó, é o único aluno, o único estudante. E aqui, então, eu tenho ele centralizado, outros nós, as respostas que ele deu, e nas arestas, dizendo, mais especificando, né? Como, por exemplo, ligando aqui o B3, moda dos conceitos na escala 3. Ônibus, locomoção para o colégio. 3 irmãos, tem quantos irmãos? Mora com os pais, com quem mora? Na biblioteca central do CEPAI, onde prefere estudar? Não, mesmo tendo interesse no tema, fazer o TCM sem conceito, sem nota, né? Pratica atividades físicas diariamente, é uma resposta a atividades corporais. Pega marmita no RU, rotina de almoço. Goiânia, Goiás, cidade onde nasceu. Sim, pensou em sair do CEPAI. Sexo masculino e por aí vai. Esses são os... Aí só para fazer uma observação sobre isso, e talvez respondendo não, né? Mas ajudando a pensar em algumas coisas, porque vou pegar algum aí que talvez seja meio, sei lá, que seja meio, não vou chamar, irrelevante assim, mas sem querer, por exemplo, o número de irmãos, né? Okay. Sim. Às vezes você pode pensar, o número de irmãos vai influenciar na composição da rede? Eu acho que provavelmente não, né? Sim. Então, assim, se a gente tirasse esse número de irmãos da rede, provavelmente a configuração da rede ia ficar a mesma, certo? Certo. Aí o interessante, porque, por exemplo, a questão da nota, né, do conceito, ela, por exemplo, ela é tão irrelevante nessa configuração quanto, por exemplo, o número de irmãos, né? E que é uma coisa mas, que eu proponho uma coisa, e se a gente olhar já no gráfico plotado, né? Qual que é a distância, por exemplo, ou a relação entre a quantidade de irmãos e a renda familiar? E aí, então, a gente vai ter uma distribuição, né, de renda per capita muito menor para quem tem renda baixa e para quem tem mais irmãos. Não, sim. Não é nem assim, não é nem para falar para tirar o número de irmãos. Sim. Mas na verdade é voltar o olhar, né? Mais estabilidade da rede,
Isso, para mostrar, por exemplo, que essa questão do conceito A, B, C ou D, né? Na configuração da rede como um todo, na verdade, ela é meio que mostra que essas outras coisas todas aí têm um peso, né? Talvez mais forte do que o conceito, né? Isso. E que é... E o que eu acho bom é isso, porque se você fala isso num conselho de classe, alguma coisa assim, né? O povo cai em cima de você, né? Repete, Gabriel, volta um pouco, eu perdi o raciocínio. Não quer? Ah, tá. Volta o slide lá, Marcos, só para... relevante, desculpa, perdi o raciocínio. Só para o Marcos voltar lá no slide. Isso. Porque, por exemplo, você pega aí o número de irmãos, por exemplo, se você tira da rede, a princípio, né? Se você falar num conselho de classe que o número de irmãos que uma pessoa tem influencia lá nas atividades da escola e tudo mais, o povo vai falar que isso é meio irrelevante. Só que na configuração da rede aí como um todo, igual o trabalho do Marcos mostrou, o tal do conceito A, B, C ou D também seria tão irrelevante quanto o número de irmãos, ou se ele pega a marmita na RU e tudo mais, né? Então... Sim, inclusive existe uma resposta discursiva... A questão da RU é importante, né? A questão da RU. É diferente da... E assim, o mais empolgante daquilo lá das notas e tudo mais, né? De quando você falou, né? De que se tira os conceitos, a rede mantém a mesma configuração. É interessante porque mostra que, na verdade, esses conceitos aí, não sei, talvez seria reflexo desse tanto de coisa aí, não só do esforço em si do menino, né? Perfeito, é o primeiro indicativo, é o indicativo mais visual que a gente tem, né? Então, mas aí vai direto... E quantitativo também. Mas bate aquela ideia do Bourdieu direitinho, pá. Isso. E aí se pergunta, aí alguém vai falar bem assim, se por a cor que o menino acha... As pessoas começam a falar assim, então isso aí dá para relativizar demais. Você põe a cor que o menino prefere, vai influenciar na rede. Só que isso é uma coisa que você colocar também não vai... Se você coloca isso no questionário, né, sei lá por quê, isso não vai influenciar a rede pela própria noção da rede, né, assim, que ela meio que... Esse tanto de laço aí, se você põe uma coisa que às vezes não tem nada a ver, ele não desconfigura, né, o formato. Isso aí seria... A gente leva a consideração de contorno, né? Quais perguntas dialogam com a rede nossa aqui. Isso, por isso que eu acho importante você explicar cada perguntinha dessa por que aparece, sabe? Mas e que no final, por exemplo, esse conceito A, B ou C influencia tanto quanto, por exemplo, a cor que o menino acha preferida, né? Que você não colocou. Entendi. Aí. Mas nesse sentido. A Kawara tá com a mão levantada. Essa fala do Gabriel me deu uma ideia, assim, talvez mostrar por corzinhas, diferenciar as corzinhas dos aspectos, fazer esses testes, né? Quais aspectos mudam ou não mudam na rede? E aí você diferencia ali e depois talvez cria 3, 4 corzinhas diferentes e categoriza elas, por exemplo, questões de renda, os capitais, né? A gente sabe o que a gente já tem as categorias prévias, na verdade. O capital econômico, capital social, capital cultural, a questão do indivíduo, a percepção dele da escola, que deu para ver que tem aí, não é só classe, né? O aluno aparece enquanto indivíduo também. E aí você... não sei como é que funciona muita rede, mas você poderia colocar corzinhas, por exemplo, e aí colocar as cores uma outra de cores que não mudam, entende? Talvez algo assim que deixaria claro, por exemplo, quais os capitais que estão sendo relevantes, quais aspectos não estão, e se a nota fosse parar na corzinha do que é irrelevante, pronto. Enquanto que você teria o argumento de que Entendi. Você conseguiria mostrar o que é de capital que está influenciando, mas se o seu foco for capital também, porque tem muita coisa que dá para você fazer diferente no seu trabalho aí, né? Então é só uma que eu tive com o negócio do Gabriel, a fala do Gabriel. Luiz, depois eu quero ver esse trabalho o curso de física não é difícil,
Não sei, eu quero ver muito bem esses argumentos para falar isso aí, porque não, Você é exemplo claro de que não é difícil. Não, de que é difícil para quem tem a origem que você teve. Ah, tudo bem, porque não ser difícil, meu Deus do céu. Tem que colocar aí perguntas sobre, sei lá, questão pessoal. Diz não Olha sei o Thiago dando risada lá. Cadê? Deixa eu ver, não tô vendo o Thiago. Não vi o Thiago, mas foi difícil pra você também, Thiago? Você não concordou muito com o Luiz? Não, assim, o Luiz acho que falou isso mais por causa de nossa figura rara aí, que ele andou encontrando pelo IF, mas para mim, até que eu tenho reprovação no curso, né, na graduação, então para mim não foi uma coisa fácil, mas eu sei também que eu tive deficiência na minha formação também, né, não foi uma formação ideal, assim, né. Não, mas mesmo não tendo reprovação, eu não tive, gente, não é difícil, como assim? É difícil pra caramba. Mas enfim, desculpa, Marcos, voltando pro negócio do Marcos. Não, era só isso mesmo. É totalmente dentro do contexto. Eu só quero falar aqui mais sobre essas ligações que aparecem mais em destaque aqui, são respostas duplas. Você levantou a mão? Pode. Vinícius. Pode falar. Fala, Vinícius. Não, eu queria levantar aqui. São duplas. E só mais uma coisa, eu vou fazer uma simulação aqui para vocês, então. Aqui é aquela disposição que eu fiz, né? Mas a gente pode vir aqui, ó. Eu vou usar o Force Atlas, então, como algoritmo. E vou fazer uma bagunça aqui. Eu vou colocar a força de atração e de repulsão iguais. E aí ele vai ter essa jossa aqui louca. E aí, depois disso, parado aqui, eu mando ele executar aqui, com estabilidade maior. E aqui a gente vai ter uma distribuição em torno de x, y, não mais semelhante com aquele que estava plotado, mas a distância média entre os grupos, entre cada estudante, vai permanecer igual. Pronto, e aqui depois um pouco. Esse é outro conceito. Pronto. Esse é outro conceito que a gente nem começou a falar ainda, né? Né, Marcos? Aqui é só para sinalizar que não, calma lá. a posição espacial x, y... Não, o que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte. Lembrando do Gabriel dá para falar isso também com mais tranquilidade, né? Pode falar isso com mais propriedade. Mas, por exemplo, o caminho ou a distância que liga um nó ao outro. Então, por exemplo, se você tem algo que é representante da rede, um nó que estrutura a rede de maneira... tem alto grau de conexão ou de centralidade de intermediação, sei lá. O que acontece? A gente não foi dito nada ainda sobre... perdi o raciocínio. Está falando sobre... as distâncias, os graus. As distâncias, os caminhos, ou seja, o que uma pessoa com um nó adquirir ou ficar próximo de outro nó que é importante para a rede, o quanto distante ou qual é o esforço que ele tem que fazer para chegar lá. Entende? Ou seja, essa é uma outra discussão, assim, dá para fazer vários recortes aí. O que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte: se algo é estruturante da rede, ele é algo que conforma a rede, a distância que eu estou dele significaria o esforço que eu teria que ter para me amarrar mais na rede, estar mais próximo dele, para adquirir aquela característica, ou exercitar aquela prática, para poder adquirir o hábito, sei lá, entende? Adquirir aquela disposição. Uhum. Então, ou seja, isso é interessante, e não foi dito em nenhum momento disso, né, na questão da distância entre os nós. Ou seja, a questão do caminho. Entendi. Ou seja,
O que significa o cara estar pouco amarrado, ou por ter pouca conexão na rede? Entende? Então, ou seja, o que prende? Porque você arrancar algo da rede que está muito ligado, tem um grau muito alto, ou seja, muita conexão, é mais difícil do que você arrancar alguém que não tem tanta conexão. Né? Então, ou seja, essas coisas são importantes. Então, essa distância, caminho e tensão de termos são conceitos que precisam aparecer, né? Precisa de passar por axiomatização, ou seja, por definição. Tá, só isso. Certo. Próximo. Eu vi que você colocou cansaço, talvez, não sei, no seu, e aí agora eu percebi que essa fala do Luiz do curso de física não sai difícil, focar também em perguntas desse tipo, talvez o custo pessoal que tem, né, o esforço. Eu vi que apareceu cansaço, questão de descansar, que você colocou questões desse tipo, então talvez desse para olhar também esse aspecto, né, do quanto custa. Porque eu fiquei pensando no curso de física, falar que não é difícil, fiquei encucada com isso, não sei. Coloquei aspecto de cansaço, se consegue cumprir as demandas, esse tipo de coisa. O Vinícius queria falar também. Eu também fiquei encucado com esse negócio de física ser um curso difícil também, porque eu acho que esse trabalho do Marcos mostra, assim, dá para ter uma ideia como seria, assim, se a gente fosse fazer um negócio desse no Instituto de Física, a gente poderia ter pessoas, assim, que tem pouca reprovação também, né, que poderia ficar na parte de baixo, um pessoal que tem reprovações, né, também, ficaram na parte de cima. Só que eu acho que diferente do curso de Física pro ensino médio, assim, né, é que o curso, ele é mais fácil de você sair, né. Então, quando chega, por exemplo, no 4º bimestre ou no 6º bimestre, já sai muita gente do curso. E, na verdade, seria essa parte de cima, né, do curso, que a gente teve muita reprovação. Poderia ter até alguns casos, assim, de ter uma alta taxa de aprovação, mas por algum motivo saiu do curso, né. E eu acho que essa questão de falar que o curso de Física não é difícil, na verdade é só falar que é como se você mostrasse que, olha, essa pessoa ela faz Física e trabalha com alguma coisa. Mas esse, na verdade, é só alguns pontos, alguns casos, entendeu? Que é aqueles casos, por exemplo, que se mostrou dos pontos que estavam no meio, né? O 8 e o 13, sei lá, não lembro. Que são pontos que mesmo que eles não tivessem algo em comum com o pessoal lá de baixo, eles estavam lá embaixo, né? Então, ele só mostra que esses pontos existem. Então, acho que essa questão de não ser difícil é uma coisa um pouco errada. Tem que, igual a Clara falou, eu acho que tem que ter um bom argumento para explicar porque o curso de Física não é difícil. Não sei se ficou claro. Mas pensando pelo lado contrário, qual que seria o bom argumento de falar que o curso de Física é difícil? Comparado em que você fala que o curso de Física é difícil, né? Pois, eu acho que essa questão de dificuldade depende muito do que cada um traz para, digamos assim, para a batalha do curso, vamos colocar dessa maneira. Porque dependendo das vivências, dos capitais acumulados por cada um dos alunos, por cada um dos indivíduos ali do Instituto de Física, isso também vale para dentro da escola, como o Marcos mostrou. Alguns sobrevivem muito como se estivesse na praia mesmo, sabe, de férias. Eu lembro de colegas lá no Instituto de Física mesmo que às vezes nem estudava para as provas, às vezes nem tinha lá o hábito de se preocupar com noites a fim. E outros alunos já se desesperavam, né? Então, acho que tem muito a ver com aquilo que cada um traz de si mesmo para dentro do Instituto de Física, mas também dentro da escola
como um pouco que o Marcos mostrou. Pode ser uma visão ainda um pouco limitada, mas é um raciocínio inicial para discutir também. É só olhar o pessoal do grupo do quem tira nota boa lá no CEPAI, aquele povo que fica na beirada lá, ó. Sim. Não, e tem outra. Eu tô olhando pro assim, o que eu tava falando, é uma provocação porque vai contra o senso comum, né? Todo mundo fala que é difícil. Por que é difícil? Porque o cara ralou, mas se você pega lá o Instituto de Física, uma boa parte lá é tudo ferrado, né? É pessoa pobre, de origem familiar, humilde. Eu sei que nem o trabalho da Kawara também já, do GCS sinaliza a mesma coisa. O Schwartzman também fala a mesma coisa. O Simon, né, fala que a elite não vai fazer ciência. Quem vai fazer ciência é a classe média, e muitas vezes não é nem a classe média, é o pessoal mais da baixa classe média se esforça pra caramba para poder fazer ciência, certo? Vai estudar, vai aprender matemática, coisa do tipo. E são esses caras que vão depois para dentro do curso, para dentro das instituições de curso superior fazer pesquisa, por exemplo. Aí esse cara, com toda essa trajetória, ferrado, né? E aí, inclusive, isso me parece, eu suponho, eu não li o artigo da Luciana Massi que saiu na revista Investigações lá, indicando a questão dos grupos lá, né, de origem social dos pesquisadores. É razoável supor se a pessoa vem de uma origem humilde escolar, esses caras teriam que ter um empenho muito grande para poder se apropriar dos ferramentais intelectuais, matemáticos, de leitura, que a família não tinha disposto para eles. Então, para ele foi difícil. O empenho, a energia que ele jogou foi grande. Entende? Então, o cara vai chegar depois num cargo, numa posição, e falar que depois é fácil? Não, ele precisa também. E não é fácil porque não foi fácil. Não foi fácil para ele. Mas porque as origens dele o caminhar dele foi complicado. E esse conjunto de alunos que tiram nota boa ali, que tem uma boa bagagem familiar, o empenho foi jogado na base dele lá. Até o 6º ano, 5º, 7º ano. Entendeu? Depois o cara... É mais ou menos isso que eu estou tentando olhar naquele canto dos alunos que estão tirando nota boa no CEPAI lá. Naquela região ali. Certo? Então, por isso que eu estava perguntando qual é a relação do professor com esses alunos. Ou seja, como que os professores indicavam ele para participar do conselho. E falou, ok, porque eles são os bons mesmo. Mas aonde que o professor da escola, como que ele se relacionava? Porque, assim, se você vê um cara que tem potencial, mas são os pares, né? Mas é folgado, como que você, entendeu? Você fala, pô, esse cara podia render mais, fica com essa, sabe? Aí você vê um conjunto de caras lá que ralam pra caramba, que estão lá fazendo a coisa acontecer, né? E aí, inclusive, tá, então é isso que eu estava querendo ver como que era essa relação com os professores, como que eles legitimam isso diante desses alunos, né? Qual é o comportamento, quais são os sinais que eles dão, entendeu? Como sinal que nós damos, nós representamos isso, entendeu? Quais sinais que nós estamos dando? É isso que eu queria enxergar, tentar identificar. Joãozinho levantou a mão. Desculpa. Não, minha mão é porque, na verdade, surgiu uma dúvida quando o Gabriel estava falando ainda, só que não... a questão dos irmãos, por exemplo, uma pergunta para começar, teve algum desses pontos, algum desses alunos que eram irmão, Marcos? Teve. Aliás, teve não. Irmãos entre si, não. Porque talvez, igual, ele falou que a questão da nota não estava necessariamente associada a, por exemplo, o número de irmãos.
mas talvez o número de irmão influencia na nota que ele, no conceito que ele consegue atingir, né? Isso acho que a nota seria o fim do processo lá, né? E toda aqueles nós lá seria o que faz ele chegar naquele... Foi o que eu entendi, né? Você acha que se tivesse, por exemplo, 2 irmãos, eles estariam mais ou menos próximos ali? Ou, claro, que pode ter aquela exceção, né, que se separam, mas eu acho, pelo que você apresentou, se tivesse 2 irmãos, acho que eles estariam bem próximos ali nesse gráficozão aí. A gente, com contato no CEPAI, né, a gente teve contato entre irmãos em turmas diferentes, né? Então, eles não aparecem aqui no gráfico, mas eu escrevo um pouco sobre isso, eu coloquei. Então, uma outra pergunta que a gente pode fazer, então, né? Irmãos podem ter desempenhos semelhantes, né? Irmãos podem ter desempenhos semelhantes, mesmo estudando em colégios diferentes, por exemplo, referentes com a devida proporção de cada um. Ô Marcos, nesse sentido, então, e a amizade entre os alunos aparece na rede? Como é que eles se relacionam? Se eles estão próximos, como é que aparece lá? Oi. E outra pergunta, como que a narrativa se relaciona com a rede? As narrativas? Ela se relaciona mais fortemente aqui naquele segundo grupo que eu montei, na primeira caracterização, onde eu elenquei primeiro os capitais, depois elenquei se o estudante estuda para adquirir conhecimento, só para passar, se ele cola, se ele tem dificuldade. Isso foi conversando com ele que você descobriu. Isso foi conversando. Entendi. Exato. Então, por exemplo, algumas alterações eu fiz com base em conversas ou complementações para entender melhor, né? Então, por exemplo, a gente tem a resposta empresário, autônomo, vendedor. Então, você vai ter, né, definições do IBGE para isso, e você vai ter nas narrativas o contato que esses estudantes têm com a profissão dos pais, como eles se relacionam, como esse tipo de coisa. Então, se integra aí. E as amizades vêm pelas narrativas também. Então, por exemplo, essa rede aqui, eu posicionei os nós, né, manualmente, de acordo com como eles se sentavam no colégio, na sala de aula, perdão. E aí mandei gerar. E aí a geração aqui, ela é primordialmente pelos capitais, né, pelas respostas do questionário. Mas aí, por pelas narrativas, a gente vai ter esse espaço metafísico, que inclusive, quando eu estava vendo uma palestra sobre... esse tipo de coisa. Quando eu estava vendo uma palestra sobre ensino indígena, né, quando você vai estudar vetores com os índios, na mentalidade indígena, a distância não necessariamente é a menor caminho, né, ela pode ser também o grau de empatia que você tem pelo outro. Então, esse tipo de coisa a gente consegue só pela narrativa. Inclusive, por exemplo, outra coisa, um aluno, ele comenta do outro, né? E aí dentro da sala de aula, você pode chamar só de fofoca isso. Mas você pode ouvir do amigo falando do outro, depois pode verificar com o próprio estudante, ou melhor, quando acontecia, né? Quando você participa de um diálogo entre estudantes, conversando entre si, te chamam para conversa, e aí você entende sobre ambos. A Ju levantou a mão fisicamente ou não? Boa. Você levantou a mão, Ju, ou não? Foi o Weimar que falou alguma coisa, não? Eu queria... Não sei se eu posso fazer perguntas, se eu tenho condições de fazer perguntas. Claro. Fica à vontade, irmão. Bem, primeiramente, Marcos, parabéns. O trabalho está bacana, viu? Achei muito interessante o seu trabalho. Eu estou aprendendo muito aqui com as contribuições dos colegas. O referencial que eu trabalho é um pouquinho diferente do referencial que vocês trabalham. Mas, enfim, é aprendizado e eu acho que isso é o mais interessante, está sendo muito proveitoso esse bate-papo nosso aqui. E aí, nos seus vínculos, eu queria fazer algumas perguntas, e eu vou ser bem objetivo na minha pergunta, tá? E o mais claro possível, se você não entendeu, você me perguntasse, se não entendeu minha pergunta. A partir desses critérios,
raça você leva em consideração? Se a pessoa se denomina como negra, como branca. E aí a outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte: tem como, então, você, a partir do programa que você fez, essa simulação e esse mapeamento, você, então, colocar condições para otimizar uma situação ideal para o estudante? A situação ideal para o estudante é essa, a partir desses dados coletados. Lembrando que você destacou isso no início da sua apresentação, que é um caso específico de ser pai, né? Então, que foi um ambiente de estágio, um determinado período e tal. Mas, com base nesses dados, é possível você inferir isso e me dar, olha, as condições ideais são essas. E aí, a outra pergunta é, se raça é levado em conta. Então, por exemplo, porque quando a gente está falando, você apresenta aí, o fator nota não é um fator predominante. Tirei nota, não há desajuste nenhum. Mas e a raça? Será que a gente tem uma sociedade onde talvez a pessoa que é preta é menos favorecida, a pessoa que é branca mais favorecida? E aí eu não sei se você colocou isso, se você colocou, eu me perdi. Então minhas perguntas são essas duas. Entendi, obrigado. A raça a gente não colocou. O que tem é sexo, né? Gênero, no caso. Entre gênero, não tem distinção. Raça houve pelas narrativas e observação, né? Alunos, independentemente da raça, de classe média, que tem acesso à cultura, a esporte, a entretenimento, eles têm uma desenvoltura, uma postura, um desempenho melhor do que alunos da mesma raça que não têm aquele acesso. E aí, uma situação ideal seriam os estudantes que estão mais ao centro da rede, não necessariamente totalmente ao centro, mas aqueles que não compõem nenhuma extremidade. Esses são os mais estáveis. Então, são os que dão as respostas que dialogam com o maior conjunto de indivíduos e se estabilizam na rede, tanto por todas as respostas. Então, eles vão compartilhar de tudo um pouco. Né? Seriam os alunos mais estáveis. As condições ideais. Jovens. Marco. Opa. Então, o que você acha? O que o pessoal acha? Já deu, sei lá que horas são? 8? É isso? Ao Ju, o Lucas, abração os dois ali, pro Zé e gente, então, o que vocês acham? Alguém quer fazer algum comentário? Não. Eu queria fazer um comentário. Manda bala, Zé. Acho que foi a Sabrina que levantou uma hipótese futura sobre se essas ligações elas se perpetuam durante os outros anos na série. E aí, assim, eu pude acompanhar 2 anos consecutivos. É claro que tá um pouco fora aí, eu não tenho dados para igual o Marcos está escancarando as coisas, né, com a sua perspicácia e sua inteligência. Mas, a partir da observação, algumas coisas são perpetuadas mesmo. Eu acompanhei uma turma no 2º ano e no 3º ano. E quando eu fui para o 3º ano fazer acompanhamento, eu percebi que alunos que vieram de outros colégios para aquela turma, eles automaticamente foram isolados na sala, certo? Eles tinham um local próprio deles e eles tinham as suas próprias redes de ligação. A ligação deles com o restante da turma era muito pouca. E aquelas redes que eu via, aquelas ligações pessoais que eu via nas outras séries, também estavam as mesmas na série seguinte. Até a disposição da sala, até os grupos de estudo, os grupos de conversa continuavam os mesmos. Então, assim, é claro que é uma previsão, mas acho que se o Marcos fosse rodar isso aí pelos 3 anos consecutivos, analisando os dados, o desempenho e outras coisas que contou aí, eu acho que
existe uma forte tendência a se manifestar praticamente o mesmo panorama que ele apresentou para a gente aí. Porque a maneira como essas ligações são feitas, na medida que eu compreendi do que o Marx fez, né, conversando com ele enquanto eu estava aí perto aí, a minha ideia é se confirmar cada vez mais ainda essa disposição que ele apresentou para a gente. Não sei o que o Marcos acha. Por aí, muito bom. As notas de campo do Augusto são excelentes. E aí? Eu achei também o trabalho muito bacana e eu achei interessante que dá para fazer um mapa não só da sala, mas como uma estrutura. Daria para colher tantas informações quanto queiram, e aí foi até uma discussão, tipo, até que ponto a quantidade de irmãos iria fazer alguma diferença nas notas ou no desempenho do aluno, mas é interessante ter um mapa inteiro desse, até para a gente poder tirar as observações que a gente queira. Por exemplo, a gente poderia olhar se o rendimento dos alunos que ficam mais tempo na UFG, no caso do CEPAI, seria melhor do que o rendimento de alunos que não estão. E aí, dependendo da ótica que você quer analisar, você já tem um banco de dados bem completo. E eu acho que seria muito bacana também ter a continuidade, né, do primeiro, segundo, terceiro ano e ver como que os alunos vão se interagindo e como que o quadro do gráfico vai se evoluindo. Mas eu acho que é um trabalho bem mais complicado, né, ter que fazer toda essa dinâmica ano após ano, sendo que eu acho que tem muita coisa que muda no decorrer do próprio ano também, né? O aluno que entrou em janeiro do primeiro ano não vai ser o mesmo. E em novembro, em outubro, com outras preocupações, né? Até dentro da família pode acontecer outros problemas. Eu acho que é uma perspectiva de olhar a sala de aula de maneira muito mais ampla e trazer as informações de certa forma, agregar os alunos além da nota, né? Porque eu acho que a gente separava os alunos bons tiram notas boas, os medianos estão ali e os que reprovam. E aí eles olhar o grupo de outras perspectivas ajuda a gente a entender melhor o contexto, até o contexto socioeconômico deles e por que eles têm esse tipo de rendimento. Eu achei bastante interessante, inclusive. Deixa eu... Muito obrigado, Lucas, pela contribuição. Muito legal. Aqui, ó, a gente tem... Muito obrigado, Lucas, A gente tem aqui, ó, a resposta. Foi perguntar onde você prefere estudar, né? A resposta, eu prefiro estudar na biblioteca do CEPAI, se encontra aqui, ó. Estudar em casa se encontra nessa região. Estudar no CEPAI se encontra nessa região. Os estudantes que preferem estudar no CEPAI têm conceitos inferiores àqueles que preferem estudar em casa. Da mesma forma que aqueles que almoçam em casa têm um desempenho melhor do que aqueles que almoçam no RU ou daqueles que almoçam no RE. Melhor do que aqueles que almoçam no RU ou daqueles que almoçam no RE. Outro fator que você falou aí também. Porque bate de frente, às vezes, com algumas ideias que falam que quanto mais tempo a criança passar na escola, melhor vai ser o desempenho dela. Que, por exemplo, nesse caso, não é tão verdade. Né? Já foi. Perfeito. E aí, muitas vezes, os estudantes que eles estudam no CEPAI é porque eles não encontram uma estrutura física ou de condições para estudar em casa, né? E aí, como é que ficam esses alunos, por exemplo, numa situação de EAD agora? O Vinícius. Eu estava vendo quando você estava mostrando... Por isso que eu falo que ter um mapa, esse mapa é muito importante, né? Dá pra gente ver a complexidade de vários ângulos, né? De como que os alunos, como que os grupos se desenvolvem em vários níveis diferentes. Né? Isso. E Marcos, quando você estava mostrando o aluno, só um aluno, né? Mostra esse ponto ia para cima, assim, era se o aluno já tinha pensado em sair do JAO, do CEPAI. Sim. Tava em cima, né? Na parte que o pessoal tava mais E a resposta não tava mais ou menos aonde?
O não. Deixa eu não. O não lembro exatamente. Vamos olhar. Ó, o não tá aqui para esse lado esquerdo aqui, ó. Interessante. Igual você estava falando, né? Igual o Lucas, é interessante fazer essas de olhar, né? Observar, isso é muito massa. O não, por exemplo, sair do CEPAI, existem alunos, não é uma resposta. Alunos que tiram boas notas dizem também que querem sair do CEPAI, não só alunos. Aí já vê o porquê, né? Uhum. Mas o sim do não estão bem distante. E aqui, Luiz, é um gráfico que a gente conseguiu mais sim do que não, né? Mas é um sim negativo. Então, mas deixa eu falar uma coisa. Deixa eu só. A última exceção de saco da minha parte. Acho que é, gente. Amei as contribuições. Foi um prazer compartilhar com vocês o trabalho. Aguenta aí, só mais sem dúvida, vocês fazem parte dele também. E é isso. Não, só para. Não, depois você termina. Valeu, Marcos. Valeu, Marcos. Falou, Marcos. Tchau, pessoal. Tchau, parabéns. gente. Muito bom pro seu trabalho. Gente.